Cuidado, não interprete a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia foi escrita por Deus, ela é uma mente divina e nós precisamos, obviamente, como seres humanos, Deus inspirou, escreveu para nós numa linguagem humana, portanto, para nós exercitarmos a nossa lógica, a nossa razão, no processo de entendimento da Escritura. Mas a gente deve entender que, diferente dos outros livros, a Bíblia por si só se interpreta. Então, quando eu digo assim, não interprete a Bíblia, o que eu quero dizer é não imponha a sua interpretação sobre a Bíblia, sobre a interpretação que ela faz dela mesma e de suas verdades. Não imponha. Então, você tem que fazer um exercício tal que você consiga harmonizar ou perceber a harmonia, reconhecer a harmonia que a Bíblia faz de todas as suas doutrinas, de Gênesis a Apocalipse, sem nenhum desvio. Ver a iluminação que o Espírito Santo deu à igreja, aos apóstolos, à igreja primitiva, aos pais da igreja e aos fiéis que combateram o surgimento do catolicismo romano, da grande meretriz, e a reforma protestante, quando ela se completou. A reforma se completou com Calvino e os puritanos, a Assembleia de Westminster, os escoceses, por ali. Quando essa reforma se completa, eu tenho que pegar esse material, que é a iluminação que o Espírito dá, porque Paulo bem disse, a Escritura bem disse, que por mais que a palavra de Deus seja absoluta, e ela mas ela, como ouvirão, se não há quem pregue, ela mesmo se afirma uma verdade que precisa ser pregada por pessoas iluminadas pelo Espírito. Elas não têm um QI mais elevado, elas não são melhores do que ninguém, elas apenas foram escolhidas para serem iluminadas pelo Espírito e com essa liderança Deus santificar a igreja. Então Paulo vai dizer que Deus escolheu uns para apóstolos, que é o que tinha autoridade de inspiração. Nós não temos, eu, por exemplo, não tenho. Depois Deus escolhe uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos significando ofícios, ainda que tenha atuações específicas, mas o mesmo ofício da palavra, do ministério da oração e da palavra, e com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, se os pais da igreja morreram, eles continuam sendo autoridade na igreja? Claro que continuam. Então eu tenho que ouvi-los, eu tenho que ver a harmonia do que o Espírito, porque o que eu tenho que considerar é o que o Espírito, por iluminação, deu para a igreja de todas as épocas. E eu tenho que reconhecer essa iluminação e a partir da pesquisa fiel, exaustiva, criteriosa, como os bereanos que não aceitavam nem aquilo que os apóstolos falavam sem conferir em toda a Escritura. Mas não aquele uso ardiloso fariseu da Escritura para condenar a própria Escritura, subjugando o ensino de alguém fiel. Não. Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando que eu tenho que pegar tudo isso, como eu já escrevi, em toda a Escritura, com a iluminação que foi dada sobre a explicação dessas doutrinas, pegar todas essas doutrinas que vão culminar na doutrina calvinista ou reformada ou puritana, que é o sinônimos para dizer o cristianismo fiel. Então, a respeito dessa doutrina, dessas doutrinas, que eu, então, vou reconhecer a interpretação e não impor a minha. Então, quando eu for falar sobre Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, é aqui que eu vou caminhar. Quando eu for falar sobre igreja, sobre culto, é aqui que eu vou caminhar. Porque se eu não fizer isso, eu vou fazer o que muitos estão fazendo, né? Hoje, por exemplo, tem comemoração do Corpus Christi. Quem mandou? Onde é que está na Bíblia isso? Não imponha a sua interpretação à Bíblia, não imponha. Isso não é cristianismo genuíno. Natal, quem mandou? Jesus comemorou o Natal, ele mandou comemorar o Natal, ele ensinou os apóstolos a comemorar o Natal, os apóstolos fizeram isso, a igreja primitiva fez isso? Não. Onde isso nasceu? Nasceu lá com a comemoração do Natal, comemorando o solstício
de inverno, e a partir dali, com a festa pagã que existia, o catolicismo querendo competir com isso, então arranja na Bíblia um motivo para comemorar, e aí deu o nome, usou o mesmo nome que estava lá, Natal, né, o nascimento do sol, traz para cá. Então, isso é da mente humana. Deus não mandou consagrar um dia. E aí Calvino, em Genebra, quando foi pregar em Malaquias, salvo engano, que viu a igreja cheia e queriam comemorar o Natal, e ele então pergunta lá: por que a igreja hoje está mais cheia do que os demais domingos? Ah, porque é Natal. E quem disse isso a vocês, pobres bestas? Se vocês acham que hoje se comemora o nascimento de Jesus, vocês são tão bestas quanto as bestas selvagens. Se vocês acham que estão honrando a Deus, separando um dia que Deus não mandou para consagrá-lo em adoração a Ele, do jeito que Ele não mandou, vocês na verdade estão honrando ao diabo. E aí ele segue, né, o sermão dele e tudo mais. Vocês podem procurar isso na internet. Eu estou colocando nas minhas palavras aqui, mas é fielmente isso. Então, eu estou com Calvino. Não se acrescenta uma vírgula no que Deus colocou ao longo da história. Eu fico indignado com a covardia dos pastores hoje. Covardias e os arrogantes, né? As covardias do que não tem coragem de refutar o errado, e os arrogantes de que quer impor os seus pensamentos na vida da igreja. E nós somos proibidos a fazer dos homens senhores da nossa fé. Então, não interprete a Bíblia nesse sentido. Não imponha o que você acha. Pegue um tema e vá exaurir na harmonia e fidelidade bíblica, exegética, histórica, acadêmica, etc, etc, etc. E não é porque um pastor famoso disse, ou então uma igreja famosa, popular, da moda, está fazendo, que você vai fazer. Não faça isso. Não faça isso. Pela glória de Deus e o bem a você mesmo, não faça isso. Apenas siga o que as Escrituras mandam. Faça como Noé. Não obstante ele estar fazendo uma mega construção, indo na contramão de tudo e de todos. Noé, para que isso? Essa embarcação toda, Noé aqui, sendo que o mar está para lá, Noé. E Noé se guiava pela palavra, toda a Escritura. Essa é a evidência de uma fé verdadeira. Você se guia por toda a Escritura. Você não impõe para a realidade o que você vê, sente, prefere, nada. Você vai se guiando por toda a Escritura, além do que seus olhos podem ver. Você se guia por toda a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, exercite uma forma de exaurir fiel e correta toda a Escritura, a cada doutrina que você for estudar, até que a interpretação dela se imponha sobre os seus pensamentos e subjugue os seus pensamentos com a interpretação que a Bíblia faz dela mesma. E aí você viverá à luz de toda a Escritura. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus nos abençoe.